Certa vez, Jesus contou uma parábola que ficou conhecida como a parábola do joio no campo. Jesus começa a parábola comparando o reino dos céus com um agricultor que planta uma boa semente no seu campo, que é a semente de trigo. Mas, enquanto todos dormem, chega o inimigo do agricultor e planta uma semente ruim no meio do trigo, que é a semente de joio. Depois de um certo tempo, o trigo cresce e produz o seu fruto. No entanto, o joio também cresce e aparece ali no meio do trigo. Então, os empregados daquele agricultor vão até ele e começam a questioná-lo, dizendo: "Ora, se o senhor plantou o trigo, de onde que veio o joio?" O agricultor então diz: "Com certeza foi um inimigo que fez isso." E os empregados perguntam: "O senhor quer que a gente arranque o joio da plantação?" E o agricultor responde com as seguintes palavras: "Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro." Depois de ouvirem essa parábola, os discípulos não conseguiram entender nada. Por isso, em particular, eles pediram para Jesus explicar o significado dela. E ele explicou dizendo: "O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos." Agora perceba o ponto. Com base nessa parábola, algumas pessoas afirmam que o reino de Satanás vai crescer até o retorno de Jesus. E esse crescimento fará com que o número de ímpios, o joio, seja maior do que o número de cristãos, o trigo, ou seja, pouca gente se salvará. Dessa forma, seria equivocado pensar que o reino de Deus vai dominar toda a terra, levando a maioria das pessoas à conversão a Cristo. De acordo com alguns, o futuro da história será terrível, irá de mal a pior. Não devemos esperar que o evangelho triunfe nessa terra. Foi isso que disse o dispensacionalista John Walvoord. A parábola do joio no campo não dá apoio ao conceito pós-milenarista de que o evangelho triunfará e trará uma era dourada. Todavia, pessoal, essa ideia de que o evangelho não vai triunfar decorre de uma interpretação errada da parábola do joio no campo. Veja, logo depois de contar a parábola do joio no campo, Jesus conta outras duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Veja, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Perceba que essas duas parábolas falam do crescimento e do triunfo do evangelho. O reino de Deus foi inaugurado na terra ainda no século I. Ele começou bem pequeno, assim como um grão de mostarda é pequeno. Mas durante o desenrolar da história, o reino de Deus cresceu claramente e vai continuar crescendo até o retorno de Cristo. Portanto, a parábola do joio no campo não está ensinando que os ímpios vão se multiplicar e que pouca gente será salva. Não, a mensagem da parábola é que sempre haverá a presença do mal durante a expansão e o progresso do reino de Deus. Entenda que a presença do mal não significa o crescimento do mal. O mal sempre vai estar presente porque o mundo é caído e Satanás tem os seus filhos. Mas na parábola, o joio é o intruso que invade o campo do trigo. Da mesma forma, o ímpio é o intruso que se mistura entre os cristãos. Ele se infiltra no reino de Deus e se camufla entre os cristãos genuínos. Todavia, o ímpio não vai prevalecer no dia da colheita final. Deus conhece os seus eleitos, Deus conhece aqueles que lhe pertencem, Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Sendo assim, será que pouca gente será salva? E a resposta bíblica é não. A maioria será salva. O número de filhos do reino será muito maior do que o número de filhos do maligno. Essa não é mera opinião pessoal e também não é uma simples opção teológica dentre outras. Essa é a promessa da palavra de Deus que não pode mentir e nem falhar.